Fala pessoal, tudo bem? Olha ele aí de volta, professor Laures na área. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Bom, o desfecho do encontro de hoje, desse módulo chamado de função e equação do tipo modular, é o tema de hoje que está aí, ó, é chamado de função modular, tá? Então vamos resolver exercícios, vamos entender um pouquinho mais dessa chamada função modular, né? Então o que é uma função modular? Bom, função você conhece, né? Então existem diversos tipos de função. Olha, você tem, por exemplo, a função do primeiro grau, um f de x igual, por exemplo, x mais 1. Então essa é uma função do primeiro grau, onde se você observar aqui, gente, aparece um polinômio do primeiro grau, né? Existe uma função do segundo grau, que é chamada de função quadrática, x ao quadrado mais o valor de x menos 1. Função quadrática ou do segundo grau é quando você tem, por exemplo, um polinômio aqui na sua direita, que é do segundo grau, né? Você tem, por exemplo, uma função aqui, por exemplo, um f de x, equivalente a um tangente de x. Isso aqui é chamado de função trigonométrica, porque no lado direito aparece algo de trigonometria. E para hoje, pessoal, o que acontece? Acontece que nós iremos estudar uma funçãozinha, só que agora é chamada de função modular, né? Então observem, por exemplo, aqui na nossa tela, que você tem um exemplo de uma função modular, tá? Então a função modular é isso, é uma função qualquer, onde na sua direita agora aparece o que? Um módulo, tá? É um módulo. Então se for um polinômio do primeiro grau, você tem a função do primeiro grau. Se tem, por exemplo, um polinômio do segundo grau, função do segundo grau. Se você tem um módulo, função modular, tá? Essa vai ser a ideia. Então a questão é a seguinte, ó, seja por exemplo uma função de R em R, essa é uma notação normal aí, inicial de qualquer tipo de função, definida por essa função aqui, ó, f de x equivalente a módulo de x menos o 2, tá? Então vou escrever agora o nosso tema de hoje, para que haja, por exemplo, uma análise dessa funçãozinha aqui, tá? Então nosso tema é chamado então de função modular, Então essa funçãozinha que está na tela para você então observar, gente, é a seguinte, ó, f de x, ele vai ser equivalente a um módulo de, por exemplo, x menos o número 2, tá? Então aqui você tem uma função chamada de função modular. Perfeito, bacana, maravilha. Só que agora é o seguinte, o que eu devo analisar, pessoal, dessa função modular? Gráficos. Tá? Então é interessante que você analise gráfico de uma função, tá? Então, na função modular, o gráfico ele vai seguir uma determinada característica. Qual é ela? Qual vai ser essa característica? Vamos verificar então, tá? Então, como é que você faz para construir, pessoal, o gráfico de uma função modular? Eu até deixei para vocês aqui na tela uma estrutura de resolução, tá? Então, primeiro o que você faz? Você vai construir uma tabela, né? Constrói uma tabela. Construído uma tabela, você vai encontrar os pares ordenados para que, por exemplo, você tenha lá uma ideia no plano cartesiano. É assim que você faz a construção de um gráfico de uma função modular, tá? Então, o primeiro passo aqui, ó, se você observar, vamos construir uma tabela. Tá? Mas, Laurice, como que seria essa tabela que você vai fazer a construção a fim de você ter o gráfico dessa funçãozinha? Uma tabela, por exemplo, assim, ó, onde você tem, por exemplo, um valor de x e o valor de y, né? Então você coloca x e y, que na verdade, se você observar, gente, nessa tabela, o x e y são pares ordenados, né? Então vejamos aqui, ó, você vai criar uma tabela então com x e y. Agora, continuando, próximo passo agora, é a hora de você atribuir valores para x, tá? Atribuir valores para x. Agora, quais valores que eu devo atribuir? Olha, gente, você pode atribuir qualquer valor, né? 100, 200, 300, mas vamos combinar, né, gente? Vamos entrar numa situação em que os valores são muito próximos lá do corte do eixo x, próximos da raiz, tá? Então, a raiz dessa funçãozinha aqui, gente, como que eu faço para encontrar a raiz de uma função? Pensando, por exemplo, lá na função do primeiro grau, segundo grau, para você determinar uma raiz, você vai fazer o seguinte, ó, raiz de uma função, você pega essa função, que é o módulo de x menos o 2, é igual a zero, né? É o chamado zero da função. Então, eu aconselho vocês, quando você for atribuir valores para x, né, que você atribua a raiz, né? Próximos lá do corte do eixo x, então atribui a raiz. Então aqui você tem uma equação do tipo modular que você aprendeu na aula anterior, como se resolve, né? Então aqui você vai ter um x menos o 2 equivalente a zero.
quando a resposta for zero, você faz apenas uma equação, então logo o x vai ser equivalente ao número 2, tá? Então aqui você tem a chamada raiz da função. Caso você queira encontrar a raiz, pega a função igual a zero. Essa raiz também, só para você não esquecer, gente, né? É chamada então de zero da função, né? Então essa raiz também ela é denominada como o zero, tá? Da função, o zero da função. Mas por que, Laurence, o zero da função? Porque se você, ó, o número 2, atribua aqui no x o 2, 2 menos 2 vai dar zero, o módulo de zero dá zero, por isso que é o zero da função, tá? Bom, então dicas para vocês agora, novamente. Qual o meu objetivo? Construção de um gráfico da função modular. Fiz uma tabela, ok. Atribuo valores para x. Quais valores que eu devo atribuir? Atribuo a raiz, um valor antes da raiz e um valor depois. Essa é uma estratégia legal para você fazer a construção, tá? Raiz, um valor antes e um valor depois. Uma estratégia muito bacana, tá? Feito isso agora, você vai atribuir 1, 2 e 3 nessa função f de x, para você encontrar um y correspondente, né? Para você encontrar o y correspondente. Então, por exemplo, assim, ó, se eu calcular, por exemplo, o f de 1, o que é o f de 1? No lugar do x, você aplica o valor de 1, então fica módulo de 1 menos o 2, né? Então, ficando assim com módulo de 1 menos o 2, fica menos 1. Módulo de menos 1 é equivalente ao valor de 1. Então, quando você faz a aplicação do número 1 na função, o teu y correspondente vai ser equivalente a 1. Tá? Isso é uma função, uma relação entre, né, dois conjuntinhos, nesse caso o conjunto x e o conjunto y. Bom, o número 2, o f de 2, né, você vai ter o seguinte, atribua o valor de 2 na função. Fica o 2 menos o valor então de 2, que vai ser equivalente a módulo de 0, que vai ser equivalente ao valor do zero. Tá? Então aqui você coloca o valor de 0. Depois, o f de 3 aqui, ó, f de 3, atribuindo o valor de 3 agora aqui na funçãozinha, você vai ter o seguinte, no lugar do x você coloca o número 3, tá? Então você vai ter o 3 menos o número 2, ou seja, vai ser equivalente a módulo de 1, cuja resposta é equivalente ao valor de 1, tá? Então já notem que você vai ter respostas iguais. Eu digo que são respostas lá no gráfico, respostas simétricas, tá? Respostas simétricas. Feito isso, gente, só para você então recapitular. Eu quero encontrar o gráfico dessa função, tá? Então nós construímos uma tabela XY, tá ali. Atribuímos valores para x's, tá? 1, 2, 3. Qual foi a estratégia de vocês atribuir 1, 2, 3? Encontra a raiz. Um valor antes da raiz, um valor depois da raiz. Tá? Essa raiz é chamado de zero da função. É quando você aplica o valor então da raiz, que é o 2, e a função vai ser equivalente ao valor do zero. Tá? Bom, então feito isso agora, gente, o próximo passo, notem, cada dois elementos aqui de linha é chamado de par ordenado, né? Então aqui, por exemplo, é um par ordenado 1 para x, 1 para y. Isso aqui é um par ordenado 2 para x, 0 para y, tá? Aqui, por exemplo, é um par ordenado 3 para x, 1 para y. Então lembre-se, um par ordenado, quando você coloca no plano cartesiano, ele é o quê? É um ponto, né? Então, quando você for colocar esses 3 pontinhos lá no plano cartesiano, o gráfico vai estar quase prontinho para que a gente consiga interpretar, tá? Então agora, vou fazer a construção desse plano cartesiano aqui do lado, né? Então aqui, ó, plano cartesiano, que é o nosso objetivo. Então, por exemplo, nesse plano cartesiano, que eu tenho o eixo x e o eixo y, o x você coloca 1, 2, 3. O x você coloca 1, 2, 3. Ó. 1, o valor de 2 e o valor de 3. Tá? Aqui, ó. 1, 2 e o número 3. E o y, eu quero de 0 até 1. Então, o y você coloca medidas 0, valor então de 1 e, por exemplo, um valor de 2, só para ficar mais bonitinho e completar essa nossa tabela, esse nosso plano cartesiano, tá? Então agora os pontos que você vai ter ali. Vamos marcar os pontos. Então o primeiro ponto é o ponto que o x vale 1 e o y vale 1. Então 1 para x, 1 para y é mais ou menos esse ponto aqui, ó, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu estou marcando, 1 para x, 1 para y. O segundo ponto é o 2 para x, 0 para y. 2 para x, 0 para y vai ser esse ponto aqui em cima do eixo. A raiz é onde corta o eixo x, lembra disso, né? E aqui você tem 3 e 1, né? Então 3 para x e 1 para y
é mais ou menos aqui, ó. Você então, nesse gráfico, vai ter esse formato, né? Então, quando você for ligar os pontos, você vai ter uma ideia geométrica de como é que seria esse gráfico, né? De conjunto real por real. Então, aqui você vai ter, por exemplo, mais ou menos assim o gráfico, ó. É um gráfico em forma, sabe do que, pessoal? De rebatimento. É uma forma de rebatimento. É um gráfico simétrico, tá? Simétrico porque, ó, tem respostas iguais, ó. Então aqui é o gráfico da função modular, tá? Então, alguns comentários sobre esse gráfico da função modular, tá? Então, geralmente quando você pensa nesse rebatimento aqui, ó, são características de um gráfico de uma função modular. Sabe por quê? Porque se esse gráfico, se essa função não tivesse, por exemplo, este módulo aqui, ó, se fosse uma função só assim, ó, x menos o 2. Se fosse a função x menos o 2, ela seria, por exemplo, uma retinha assim, ó, uma reta, por exemplo, assim, ó, uma reta, que é um gráfico de uma função do primeiro grau, reta, 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 né? Só que, sabe o que acontece, pessoal? O módulo, ele é uma ferramenta matemática que transforma os valores que eram negativos em positivos, né? Então, há o quê? Há um rebatimento. Ele não deixa essa parte negativa ficar negativa. Então, a parte negativa, ele rebate aqui para cima de tal maneira que ele fique agora simétrico aqui para cima, gente, e valores positivos, tá? Então, quando você tem o rebatimento, é o trabalho do módulo sendo feito, não deixando os valores ficarem o quê? Negativos. Então, por isso que há um rebatimento no gráfico para que você entenda um pouco desse tipo de compreensão geométrica do plano cartesiano. Beleza? Então, aqui são as principais características, pessoal, de um gráfico, de uma função do tipo modular. Vamos resolver um exercício? Então, bem rapidinho aí. Então, a questão fala o seguinte, olha, o volume de combustível de um reservatório, ele varia de acordo com o tempo, né? E com essa seguinte equação aí. Então, foi dada uma função do tipo modular, onde você tem, por exemplo, aqui o volume do reservatório de combustível, né? E em função do tempo. Então, de acordo com o tempo, esse volume, esse valor, ele vai modificando, né? Ele vai mudando. Então, a pergunta dessa questão agora é a seguinte. A pergunta foi a seguinte. Então, o V é o volume medido em metros cúbicos após T horas, contadas a partir das 0 horas da manhã. Assim, nós podemos, então, afirmar que o volume de combustível presente no tanque às 12 horas, tá? Então, eu vou copiar para vocês essa função do tipo modular, tá? Uma funçãozinha de volume. Então, o V de volume, ele vai ser equivalente, volume em função do tempo, é igual a essa função aqui, ó, 8, mais o valor, então, de módulo de 4 menos o t sobre o número 2. Então aqui, gente, é uma função aqui do volume, né? Então se você pensar, por exemplo, em volume de um reservatório, não tem como o volume ficar negativo, né? Ah, eu tenho menos 10 de combustível, então por isso que ele está em forma de função modular. Então ele coloca um módulo que não permite que essa resposta fique um valor negativo, afinal não tem capacidade negativa, né? Bom, a pergunta é o seguinte, esse volume é contado a partir das 0 horas da manhã. Então a pergunta é, qual vai ser a capacidade meio-dia? Então a pergunta é, quanto que vale o V de 12? Quanto que vale o volume após, por exemplo, 12 horas? Essa é a pergunta. Então você pega o 12 e aplica na função. Essa vai ser a ideia, então, da construção dessa questão, tá? Então você tem 8 mais módulo de 4 menos 8, apliquei no t, sobre o número 2, né? Então o volume no tempo 12 vai ser equivalente a 8 mais, aqui dentro, 4. 8 sobre 2 é 4, né? Então aqui você tem o valor então de 4, né? Valor aqui de 4. Bom, aqui desculpa é 12, né? Que você coloca o valor de 12, né? 4. Você coloca então o valor de 12, só troque lá por gentileza, né? Que você tem o valor de 12, porque após 12, né? Então você tem o número 12 aqui, ó. 12, só corrijam por gentileza lá, né? Então fica o valor de 4 menos o valor do 6. O volume no tempo 12, ele vai ser equivalente ao número 8 mais módulo de 4 menos o 6... é o valor, então, de módulo de menos o 2, né? Módulo de menos 2. Então, o volume, por exemplo, no 12 aqui, vai ser equivalente a 8. Módulo de menos o 2 é equivalente a 2, né? Equivalente a 2. Então, logo, esse volume no tempo 12 vai ser equivalente à resposta 10. Cara, é só fazer a aplicação de valores, né? Então, você aplicou o valor, então, de 12 na função aqui, no valor do t, e com isso você encontra o valor numérico, que foi a ideia de você fazer a construção do gráfico.
Entendido, gente? Tudo bem? Então essa foi a nossa aulinha aí de função do tipo modular, tá? Grande abraço para vocês, nós conversamos no próximo encontro. Gente, tchau!